Então, essa disciplina é uma PRG 20301, né, Lógica de Programação, e essa disciplina está no sites.google.com, /view/Prof. Delmar /PRG 20301, né, a mesma identificação do curso da disciplina. Esse é um curso de eletrônica industrial, do departamento de eletrônica, né? Então, aqui é o site com algumas informações, o atendimento extra classe, com horário terça e quinta-feira, o link está também aqui na página. Os encontros semanais, das 18h30 até 20h30, está aqui o link também, o link semanal. E cada um dos encontros estão aqui as informações, né? Os slides e a gravação da aula. Temos alguns slides, e hoje nós vamos ver alguns comandos, né? Nós vimos a variáveis Python na última vez, e então agora nós vamos ver alguns comandos, e depois nós temos exercícios também, que não sei se vai dar tempo de fazer hoje, né? Então, vamos entrar aqui no... Então, são vários blocos pequenos aqui que nós iremos apresentar. O comando input é um comando que permite que o usuário introduza valores nas variáveis de programação, né? Então, aqui estão alguns exemplos, né? Por exemplo, né? Aqui o comando input dá uma mensagem para o usuário e fica aguardando, né? No ponto em que ela se encontra, esse comando fica aguardando que o usuário digite pelo teclado. E quando o usuário digitar pelo teclado, ele coloca o conteúdo que foi digitado nessa variável, que nesse caso aqui é nome. Se nós estivermos digitando o que está aqui, né, essa primeira linha aqui é um comentário, porque tem um jogo da velha na frente, então isso aqui não é executado pelo interpretador do Python, né? Então é só uma informação para o usuário. No caso aqui, pode ser o nome do programa que eu tinha feito, entre com o nome.py. Então, a segunda linha é o input, que dá a mensagem na tela, entre com seu nome, né? Aguarda que o usuário digite e ele coloca na variável nome. E depois o print, é uma função também, né? Nós temos a função, normalmente tem essas dois parênteses, e aqui estão os parâmetros, né, da função. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, seja bem-vindo, né? E o nome do usuário, certo? Então, já estás aí com o teu Python aberto? Vamos executar isso aí? Algumas vezes aqui eu executei com um script do Linux, né, de uma janela do Linux, mas eu não sei se não precisa fazer alguma alteração no caso da tua interface. Podes abrir a tua interface aí e vamos executar esse comando? Opa, só um minutinho. Ok. Eu executei dessa forma, funcionou, né? Eu quero saber se a tua interface vai ter alguma alteração nesse sentido. É só digita esse código, né? A primeira linha é só uma informação para não há necessidade de digitar, mas
pelo menos para treinar aí a questão do jogo da velha, que é exatamente a formação para acho que tu já conhecia esse comando aí, né? Esse comando é bem comum, né? O input. Opa, sim, sim. Só Eu para acho fazer que deu algumas algum erro coisas aqui. aqui. Deixa eu ver. Não. Então, Aparentemente. então, o que o detalhe, assim, que no caso Táxi inválida. faz diferença é que, por exemplo, se tu digitares entre aspas, né, ele vai considerar que é um texto, né? Se tu digitares com o número inteiro, ele vai considerar o número inteiro, e se digitar com um ponto e vírgula, ele vai considerar real, né? Ponto flutuante. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Tem uma coisa que deu certo aqui. Você pode subir lá no outro slide, só para ver se tá igual? Como é que é? Ah, tá, desculpa. Deu algum erro. Eu avancei aqui, tá. É só isso aqui, ó, bem simples. Ah, tá. Nesse caso aqui ele não abriu uma caixinha. Como é que ele abriu aí no teu? Não, essa caixinha aí é um recorte que eu faço da minha interface só. Ele vai dar uma mensagem para ti. Vai dar uma mensagem. Ah, ele Ele aparece vai dizer sempre assim, com ó, seu entre com nome. seu nome. É isso que ele vai dizer. Ah, perfeito. Então deu certo. Tinha esquecido da vírgula. Então, tu vai entrar, por exemplo, com o teu nome. Eu não sei se ele só, se tu entrar, ele já reconhece como um texto ou tu precisa botar entre aspas. Então, fazer uma verificação, por favor. E aqui no Jupyter, como é que ele responde? Deu certo, deu certo. Eu tinha entrado. Eu tinha dado Enter. Só que daí nesse caso aqui tem que colocar logo após a palavra. Se eu colocar aqui, vai dar certo. Se eu colocar aqui, definido, ele não dá. Mas foi certinho. Perfeito. É? Deixa eu ver aqui. Uhum. É isso mesmo. Tá, no Jupyter também funciona assim. Ok. Então não precisa digitar o nome entre aspas. Né? No Scilab precisa. Né? Aqui ele não precisa. Mas se tu digitares, por exemplo, executares e colocar o número 10, né, por exemplo.
E aqui como é que ele responde. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Nós vamos. Só um pouquinho aqui só. Né? Se tu fizeres aí, onde é que está o código? Mostra o teu código, por favor. Por exemplo, se tu digita abaixo desse print, tu escrever assim, ó, print, abre parênteses, né, type, o nome da variável que tu colocasse, que foi o nome também, né? Experimenta, no caso, né, para ver o que ele vai dizer. Ele vai dizer que Então eu tava falando assim, ó. Uma coisa aqui. Print type. Type o nome da variável aí, entre parênteses. Ele não deu. Não foi. Talvez tenha faltado algum parênteses aí. Porque o print tem um parênteses, depois o type tem outro parênteses com o nome da variável dentro. É isso que fizesse assim. Tá aparecendo minha tela? Está aparecendo a tua tela, mas eu não estou vendo o resultado, que ele não está executando. Ele não tá executando. Ué. Será que eu tenho que tirar esse aqui? Esse primeiro print? Está muito pequenininho para mim enxergar o que tu está escrevendo. Está muito pequeno para mim. Deixa eu ver onde que. A tela escura, é difícil de enxergar. Ixi, pior que meu. Não, onde que é? Não tá funcionando meu. Não, parece que tem dois parênteses ali no final, né? Parece que tá certo. Pois é. Eu precisava colocar alguma outra coisa? Não, porque o que ele ia fazer? Ele ia escrever o nome e depois ia dizer o tipo da variável, né? Porque o type... Só que daí, como ele tá pedindo... eu tenho que Como é que tu escrevesse escrever o type? meu nome aqui, né? Type TYPE, né? Não, foi eu que errei. Era pra eu ter escrito o nome aqui. Agora ele botou... Ele botou aqui, ó. Tá ali o resultado ali, aqui embaixo Era da isso? janela, né? É aqui que ele, nessa outra janela que ele responde, onde que é? Essa janela da direita aqui embaixo? Não é na mesma janela, é aqui?
Não sei. O resultado é aqui, ó. E o que, que ela respondeu aí? Deu erro aí? Seja Não, bem-vindo. não. Deixa eu rodar de novo. Ó, ele pede o E... nome, né? Daí quando eu coloco o nome. Agora ele foi. String. Ah, tá, isso Estranho. mesmo. O Botou. type ele diz que tipo de variável é essa, né? Ok? Sim. Isso. É que antes ele tinha botado em vez de string, ele botou type aqui, ó. Uhum. Estranho. Mas foi, deu certo. Então, Perfeito. tá. Então, aí, no caso, ele vai, quando a gente colocou digitalidade, ele vai receber um string, né? Se a gente precisar converter essa string para inteiro ou float, né, número real, aí tem que usar um comando para fazer essa conversão. Aqui um exemplo, é, aqui, por exemplo, aqui, ó, escreve esse programinha aqui, ó, entre com a idade, né? Porque a gente pediu o nome. Pode acrescentando embaixo aí no teu código aí, ó. Input entre com a sua idade. Depois, idade vezes 2 digitado vezes 2, né? Ele vai fazer um cálculo ali, ele vai imprimir a idade e depois o dobro da idade e tenta fazer esse código aí, vamos ver. Só para a gente ver a questão do type, da impressão, a gente treinando isso aí. Olha, eu acho que não deu certo, não. Ele tá repetindo em vez de multiplicando. Digitando.
Professor? Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Desculpa. Não, tranquilo. Sim, mas aí que está. Mostra a tua tela. É isso mesmo, ó, tá vendo? É porque ele considera como que é, input como um texto. Então, observa que ele considerou, né, a idade como um texto, tanto é quando ele multiplicou por 2, ele não dobrou, né, ele colocou um ao lado do outro, não é isso? Aham. Certo? Então está Isso. correto, porque ele considera a entrada do input como texto já. Então, olha aqui, ó, se tu olhar aqui, deixa eu apresentar aqui, ó, o slide, tá vendo? Ó? Eu botei, ele escreve desse jeito aqui mesmo, né, como se fosse um texto. Para que a gente possa utilizar como número, nós temos que mudar o tipo ali da variável, tá vendo ali, ó? Por exemplo, digitado ele está recebendo os dados através da função input, certo? Ele está colocando lá na variável digitado. Então, se a gente quiser alterar para inteiro, o que a gente faz? A gente usa esse int, né, que é o tipo da variável, e coloca entre parênteses a variável. E coloca numa outra variável, por exemplo. Né? Aí tu vai ver que agora o cálculo vai ser diferente. Experimenta. E aí tu vai usar essa segunda variável para fazer os cálculos. Ah, tá. Entendeu se a alteração, a mudança? Perfeito, deu certinho. Deu? Tá, certo. Então, o input, ele recebe texto, né? Então, se tu quiser que a pessoa entre com um número, quiser processar algum número, vai ter que ser alterado numa linha seguinte do teu código, vai ter que ser alterado dessa forma, por exemplo. Se for float, né, se fosse aqui é um int, né, aqui eu não coloquei float, mas poderia ser float também. Aí ele vai colocar com vírgula nesse caso. Ok? Só para mostrar esse detalhe que é importante, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? De que o input é um texto aqui dentro, ok? Tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Então vamos continuar. Agora vamos ver precedência, ok? Precedência é aquelas prioridades, né, de cálculo que nós temos quando a gente trabalha com matemática, né, com programação. Então, precedência ou ordem das operações. Então, aqui Python segue as mesmas regras de precedência da matemática. Então, nós temos primeiro o parênteses, né? O parênteses é o que é mais alta precedência. Depois é exponenciação, multiplicação junto com divisão e adição junto com subtração. Ou seja, tem a mesma prioridade, né? A mesma precedência. Então, por exemplo, de acordo com as regras da matemática e do Python também, né, a precedência se dá na seguinte ordem. Primeiro parênteses, então aqui nesse exemplo aqui, 2 vezes 3 menos 1. Né? Como o 3 menos 1 está entre parênteses, ele vai fazer primeiro 3 menos 1. Então, depois multiplicar por 2, né, porque o parênteses tem prioridade, tem precedência sobre a multiplicação, né? E depois do parênteses, a exponenciação, né? Então, por exemplo, se nós fizermos esse tipo de coisa aqui, né? Que é 2 elevado a 3 elevado a 2. Certo? Querem fazer o cálculo aí? No caso, nós teríamos que... Aqui eu fiz assim direto, né? Mas dá para fazer um programinha aí,
colocar uma variável aí, dá para continuar embaixo aí do teu código, isso para perceber, né? Porque tu conhece esse tipo de representação que está aqui, ó, 2, asterisco, asterisco 3, asterisco, asterisco 2, sabe o que é isso? Isso, eu já tinha visto, mas tem um tempinho, mas eu já tinha visto. Então, asterisco é multiplicação, né? Asterisco, asterisco é exponenciação. Certo? Nesse caso aqui nós temos 2 Beleza. elevado a 3, e 3 é expoente do 2, e continuando, o 2 está como expoente do 3. Então, é 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, como é que ele faz esse tipo de cálculo? Né? Ele calcula da direita para a esquerda. Mas faz aqui primeiro, vamos fazer esse primeira linha aqui. Pode colocar isso aqui com uma variável x ali, faz o cálculo e depois dá o printf x. Printf não, print x. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aí. Então, por exemplo, vamos botar assim, ó, x é igual a 2 vezes 3 menos 1, né? Ou podemos já fazer o seguinte, ó, eu acho que ele já imprime aqui também, direto, assim, direto, deixa eu ver. Print, só para a gente consolidar e fizesse aí, ou acrescentasse ali, pode fazer x é igual a 2 vezes 3 menos 1, depois print, aí pode usar a mesma estrutura do print que a gente usou ali, pode dizer x vírgula, Perfeito, professor. Deu certo aqui, ó. X é 4. um pouquinho. Certo. Então, então ele primeiro fez 3 menos 1, né? Ele estava dentro de parênteses, depois ele calculou. Agora, faz essa exponenciação aí, 2, asterisco, asterisco 3, asterisco, asterisco 2, por ver.
10x é igual a 512. Isso. Sabe como é que ele fez esse cálculo aí? Ele primeiro usou essa parte aqui, depois usou o produto dessa com essa, é isso? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma lousa aqui. A lousa aqui. Como está a lousa? Lousa interativa aqui. Eu vou compartilhar aqui. Ah, eu não tenho acesso. Só um pouquinho. Deixa eu preparar. Onde está a minha lousa? Aqui. Eu preciso parar a apresentação, porque senão eu não consigo apresentar hoje. Fazendo a minha lousa aí, né? Então, seguinte, né? O que é que nós estamos dizendo ali? Estamos dizendo que é 2, 3, 2, né? Isso aqui, eu não consigo representar aqui, porque se não me permitir, mas é o 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 2. Né? Então, esse tipo de cálculo, ele faz da seguinte forma. Ele faz, por exemplo, primeiro 3 elevado a 2. Ele calcula da direita para a esquerda. Então, quanto é que é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3, no caso? Isso, a 9, né? Então vai dar 9 aqui, né? Aí depois, 2 elevado a 9 vai dar 502. Perfeito. Ele faz da direita para a esquerda. A não ser que tenha um parênteses, né? Como eu coloquei ali também no parênteses, né? Seria 2 elevado a 3, entre parênteses. Acho que é assim que eu vou permitir aqui. E depois aqui 2, né? Por exemplo. Então, primeiro ele vai fazer o 2 elevado a 3, para depois ele levar ao quadrado. Vai ficar diferente, né? Porque 2 elevado a 3 dá 2, 4, 2, 4, 8, né? Dá 8, aí agora elevado a 2. Aí vai dar 8 vezes 8, 64. Né? Certo? Então, essa é Perfeito. no caso, a diferença, né, que tem, isso aí vale também para qualquer lugar que se trabalha com matemática, que o expoente, se tem um expoente elevado a outro expoente, ele trabalha da esquerda para a direita. O restante é sempre da esquerda para a direita. Né? Isso é a exceção, que é da direita para a esquerda. Okay? Só bom recordar assim para. Então, como eu estou dizendo aqui, ó, se botar um parênteses aqui, né, a ordem vai ser invertida. Primeiro ele vai fazer o 2 elevado a 3, para depois o resultado elevar a 2, certo? Mas a ordem natural
é da direita para a esquerda. Primeiro ele leva o 3 ao quadrado, depois esse resultado ele leva ao 2. Aqui nós temos esses modos de calcular aqui. E, por exemplo, né, deixa eu ver aqui, eu não estou lembrando mais como é que é o barra ali. Né? Acho que barra, não sei se é módulo aí, deixa eu ver aqui. 5/3. Deixa eu ver aqui. Sabe o que é barra? É a divisão, não? É o resto Ah, sim. do resto. O resto não era porcentagem, não, mano. Né? Nesse O caso. resto da divisão, por exemplo, ali ele está dividindo 5 por 3, né? O resto é 1. Eu queria me lembrar aqui, porque Beleza. o Python trabalha desse jeito, né? Por exemplo, o Scilab já é percentual, eu acho que ali o Python tem aqui de diferente. E aqui, eu tenho a minha janela aqui, Python, isso aqui. 5/3, ele divide 1,66. 5/3, ele dá o resto apenas. Então, Perfeito, professor. uhum, ok. Então é isso aí que eu tinha aqui para aqui, seria a precedência, né? Viu? A reatribuição agora, tá? Um desses três aqui a gente já vai levar para hoje. O que é essa reatribuição? Reatribuição é justamente quando ele altera o valor de uma variável, né? Então reatribui um outro valor, outro conteúdo para aquela variável. Então a variável, aqui nesse caso, né, ele está atribuindo, né, igual a um operador de atribuição, ele está atribuindo o número 5 à variável Bruce. Mandar imprimir, né, ele vai imprimir 5. Agora aqui o Bruce já agora é 7. Se mandar imprimir, ele já alterou para 7. Ou seja, as variáveis podem estar mudando ao longo do programa. Né? Basta que o programa execute aquela função, ele vai fazer a alteração. Aqui vai igual a 5. Aqui, por exemplo, ó, ele está atribuindo a variável A o número 5. E depois colocou o conteúdo da variável A em B. Né? E no caso aqui, vai imprimir esses dois valores aqui. No caso aqui nesse caso, se alterar o valor de A para 3, na hora que ele imprimir, ele vai imprimir com um valor diferente. Vamos ver aqui. Tenta fazer aí para ver. Aqui, ó. 5 igual a. Porque às vezes muda aqui o
Só para confirmar aí, né? Eu acho que quiser confirmar aí. Vou testar aqui. Mas deu pra entender bem. Tranquilo. Isso é bem tranquilo. Ok. Aqui. Outra forma de retribuição é a atualização, update. Essa situação acontece quando o novo valor depende do anterior. Vamos ver aqui. X igual a X mais 1. Deixa eu ver aqui. Aqui no exemplo, né? X igual a 6. Aí, soma isso aqui, ele vai incrementar. Né? Pode subtrair 1,5. É isso aí. Deixa eu ver assim, tem outra maneira também, deixa eu ver se está um pouco só fazer um teste aqui. 5, não, igual, Professor, naquele exemplo anterior, hum, eu vi que quando eu coloquei o A ali com um número diferente e pedi para mostrar, né? Ele não mudou o número do B. O B continuou 5 e o A que mudou. Ele deveria mudar os dois. qual deles? Esse número da. Aham. Sim, mas ele nós, ó, aqui, ó, aqui o A era 5 e depois nós tornamos o B igual a 5 também. Então ficou o A igual a 5 e o B 5. Mas aqui nesse momento o A foi alterado. Daí ele não altera o B também, não. Não, Ah, não, tá. porque o comando foi executado antes dessa alteração. Sim, sim, perfeito. Certo? Agora, outra coisa também que é interessante trazer aquela forma abreviada de fazer incremento ou decremento. Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para ti lousa aqui. Eu vou trazer de volta a lousa aqui onde ela está. Só um pouquinho aqui, ó. Eu preciso parar a apresentação para mostrar isso aqui. Essa parte é tranquila. É tranquilo, né? É bem tranquilo. Se eu quero mostrar essa questão aqui, que é mais para encerrar essa parte aqui. Por exemplo, assim, ó, temos uma variável x, né, igual a 3. Né? Nós podemos incrementar desse jeito. Certo? Correto esse comando? Então, aqui, nesse caso anterior, o x vale 3. Aqui, se tu mandar imprimir aqui, né, ele vai ser 4. Certo? Certo. Esse comando tu conhece, né? Ou então, se a gente quisesse decrementar, poderia ser assim, uma forma compacta de incrementar ou decrementar uma variável, por exemplo. Okay? Então, ele incrementa uma unidade. É uma outra maneira também que a gente pode utilizar, né, para incrementar e decrementar uma variável. Nós temos aí aqui alguns exercícios que não sei se a gente pode começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui nós temos alguns exercícios, né? Um probleminha aqui para a gente escrever um código, né? Aqui
essa pergunta, esse probleminha aqui é o seguinte: você olha para um relógio e são exatamente 2 da tarde. Você coloca um alarme para tocar daqui a 51 horas. A que horas o alarme vai tocar? Escreva um programa em Python que resolve a versão geral do problema acima. Peça ao usuário que entre com a hora atual, né, e entre com o número de horas que deverá esperar antes do alarme tocar. Seu programa deve imprimir a hora que o alarme deverá tocar. Saberia escrever um programa desse aqui? Teria que pensar um pouquinho. Tá, mas aí que está. A lógica de programação está na forma como a gente estrutura isso aqui. Eu não escrevi a lógica aqui, né, mas tem vários exercícios aqui, ó. Mas é por isso que a lógica de programação é muito importante. Eu vou ver aqui o seguinte. Eu vou dar um início assim, dar uma recordada, porque eu vou Tranquilo, pausa professor. novamente. Tá, vou digitar aqui. Porque a grande dificuldade está aí, né, de estruturar um problema de programação. Porque se tu, tu precisa inicialmente trabalhar com a lógica de programação, e o curso de vocês é de lógica de programação, não é simplesmente chegar e... A gente entrou com alguns fundamentos aqui, porque, né, eu não sei qual é o nível de conhecimento que vocês têm de Júpiter. Eu também estou começando a trabalhar com Júpiter agora, eu trabalho mais com Sarlab, né? Então, mas é bem parecido. O Júpiter tem algumas variações, assim, pequenas nuances, assim, de diferença. Mas a lógica de programação por ser lógica, né, ele é genérico, ele pode ser utilizado para qualquer linguagem de programação. Então, na lógica de programação, vamos ver o seguinte aqui, ó. Todo programa ele começa com um início, certo? Então, esse início aqui vai depender naturalmente do tipo de programação. Por exemplo, tem algumas linguagens de programação que carregam bibliotecas, algumas funções, algumas diretivas de pré-processamento. Então, vai depender da linguagem de programação. Já o Python, né, a princípio, ele tem algumas vezes ele tem que baixar algumas bibliotecas também, dependendo do que tu vai fazer, né? Mas a princípio tu não precisa colocar diretiva de pré-processamento, assim, pelo menos o que eu conheço, né? Mas então, mas de forma genérica, depois de carregar essa parte inicial, que vai depender de cada linguagem, uma coisa que nós temos que fazer é definir o tipo e o nome das variáveis, porque nós não podemos utilizar uma variável sem antes tê-la definida. Então, por exemplo, aqui nós vamos trabalhar com horas, né? Pode ser hora, vírgula alguma coisa, né? Meia hora, sei lá, né? Pode ser 1h30, pode ter frações de horas, né? Então, vamos dizer que o tipo da variável é real, certo? Então, e aqui nós vamos ter que dar um nome para as variáveis aqui, sei lá. Vamos deixar por enquanto, depois a gente define o nome das variáveis. Mas aí, depois, claro, no final vai ter o fim do programa, mas vamos ver aqui. Né? Mas, por exemplo, né, o programa, ele em determinado momento, talvez aqui, ele vai ter que ler alguma coisa. Né? A gente não sabe ainda o que é que ele vai ler. Vamos botar aqui com interrogação aqui. Ele vai ler alguma coisa,
depois ele vai processar alguma coisa. O processamento vai depender do que ele vai fazer. Né? Eu não sei o que ele vai fazer. Eu preciso entender do que o programa... preciso entender o problema para poder escrever isso aqui. E depois eu vou ter... Ele vai escrever, ou seja, a saída aqui. Como é que ele vai escrever, eu não sei. Então, isso aqui é a lógica de programação, a parte básica. É isso aqui. Se a gente tiver esse esqueleto básico, né, a gente pode escrever um programa em qualquer linguagem de programação, né, que naturalmente vai exigir um conhecimento também da linguagem de programação. Mas a lógica de programação básica é isso aqui. A gente define as variáveis, a entrada de dados, né, que é quando o programa lê, ele vai fazer alguma coisa, um cálculo, um processamento qualquer, e depois apresenta o resultado para o usuário. Então, a gente tem que ler o problema, por exemplo, para entender o que ele precisa feito. Né? Ele diz aqui, ó, você olha para o relógio e são exatamente 2 horas da tarde. Você coloca um alarme para tocar daqui a 51 horas. A que horas o alarme vai tocar? Então, qual é o problema que tem aqui, a princípio, para escrever um código de programa? Qual é a dificuldade? O que é que tu entende disso aqui? Por onde tu começaria? Para mim, tranquilo. Não, mas por onde tu começaria? Por exemplo, vamos primeiro ver o que o programa estaria lendo. No caso, que precisaria ler as horas ali para poder contar elas depois, né? Isso, né? Então, ou seja, mostrar o resultado da soma delas, não é isso? Ou então, ó, se tu quiseres, tu pode fazer um programa exatamente desse jeito, ou tu pode fazer um programa mais genérico. Por exemplo, assim, ó, ele diz que são exatamente 2 horas da tarde. Mas também tu poderia escrever um programa onde perguntaria para o usuário, que horas são agora? Entende? Então aí não seria só 2 horas. Tu poderia já fixar. Poderia estar dando uma informação para o usuário, né? Considere que o relógio são 2 horas da tarde. Aí tu poderia dizer, você coloca o alarme para tocar daqui a 51 horas. Né? Pode fixar esse valor. Ou então tu pode fazer de forma genérica. Que horas são agora? Né? Quantas horas você quer que o alarme dispare? Entendeu? Entendeu essa a diferença? Uma coisa, tu pode fazer um programa. Aí tu, na verdade, não precisaria fazer programa para fazer isso aqui. Simplesmente precisa fazer o cálculo só. O programa só faz sentido quando tu queres automatizar alguma coisa. Porque o próprio Python, assim como o Scilab também, ele pode ser usado como uma calculadora. Simplesmente. Certo? Pode abrir o Python e usar ele como calculadora. Então tu não precisaria fazer o programa. Quando é que tu precisa fazer o programa? Quando tu vai automatizar alguma coisa, por exemplo, vamos considerar esse exemplo aqui. O programa ele pede que horas do dia é agora e quantas horas a pessoa quer que dispare o alarme, certo? Então a pessoa entraria com o horário agora, ele poderia ser qualquer hora a princípio, e entraria com o número de horas que ele desejaria que o alarme disparasse. Aí o programa faria todos os cálculos e diria qual a hora que ele vai, por exemplo, tocar. Né? Aqui, ó, peça ao usuário que entre com a hora atual. Não, mas ele está pedindo aqui, ó, atual, e entre com o número de horas que não, mas pois é, eu não sei se essa segunda parte fui eu que modifiquei, é porque eu sempre gosto de fazer uma coisa genérica. Tá? E realmente, agora eu não me lembro mais o que eu copiei aqui, se copiei tudo isso. Mas eu desconfio que esse primeiro exemplo aqui, que eu te disse que são 2 horas da tarde e quanto é que o alarme vai parar daqui a 51 horas,
uma coisa. E depois eu acrescentei esse genérico aqui também, né? Mas eu não vejo sentido assim para escrever uma coisa assim com números. Mas vamos tentar primeiro entender como é que seria com esses números aqui, para depois a gente escrever um programa, tá? Vamos ver o seguinte, esse problema aqui, né, que a gente está... Eu acho que eu tirei aqui, né? Eu acho que vou mostrar novamente para ti, para a gente deduzir isso aqui. Deixa eu mostrar aqui novamente. O problema é esse aqui, ó. Essa parte de baixo aí foi eu que coloquei de forma genérica, para fazer o problema genérico. Mas o problema seria isso aqui, que está sublinhado, e naturalmente que não precisaria fazer um programa para calcular isso aqui. A gente simplesmente coloca na janela do Python e calcula isso aqui. E como é que tu faria esse cálculo aqui? Para saber que horas o alarme vai disparar. Teria que usar uma classe de data e hora Não sei se precisaria para fazer isso, né? terminar. Pois é, aí depende da complexidade, né, que vai fazer, mas hum, Porque daí, dependendo do que a pessoa queira, teria que somar ou diminuir, né? é, Das é, horas que ele deu. porque, por exemplo, aqui, ó, ele deu 51 horas, ali tem já 2 dias ali, né? Tem 2 dias, é isso? Então teria que fazer um cálculo que retirasse os 2 dias e viesse a diferença. Qual a diferença que acrescentaria a 2 horas da tarde? Não seria isso? Então, do jeito que está aqui, seria simples. Seria subtrair 48, adicionaria 3, né? Então, ele dispararia às 5 horas da tarde, né? Não seria assim? Pois é. Esse seria simples. O que fica mais complexo é fazer de forma genérica agora. Concordas? Aí vai Ah, exigir uma programação, aí sim, aí vai exigir uma programação para que tu, por exemplo, peça para o usuário que horas é a hora atual, né? Depois entre com o número de horas para disparo do alarme. Aí tu, como saída, vou botar o alarme tocará a tal hora de, de um dia depois, ou 2 dias depois, poderia até acrescentar quantos dias, né? Mas poderia simplesmente dizer qual a hora que iria tocar, né? Sem importar o número de dias, por exemplo, né? E tu pode tornar mais complexo ou menos complexo, de acordo com... Ok? perfeito. Então, isso, a lógica de programação é isso, de identificar esses pontos, né? E escrever. Né? Aqui tem outro exemplo aqui também, né, que a gente pode escrever, de repente na próxima aula a gente pode ver, tu tenta escrever, eu vou propor que o pessoal tente escrever, né? E depois na próxima aula a gente pode discutir isso aqui. Aqui, ó. Você terá umas férias maravilhosas que começam no dia 3, quarta-feira. Você retornará das suas férias depois de 137 noites. Escreva um programa que pede o dia do mês e o dia da semana. Você irá viajar e pede ainda o número de dias que ficará. Tem umas equações que calculam isso aqui, né? Porque cada dia do mês tem um número de dias diferentes, né? Tem umas coisas assim também. E aqui, ó. Conhece, né? Aqui, ó. Considera a sentença. Só o trabalho sem diversão faz de João chato. Considera cada palavra em uma variável, então imprima a sentença numa linha usando a função print. É a concatenação aqui das variáveis, né, que cada variável contém uma palavra.
Aqui, acrescente parênteses à expressão para mudar o seu valor. Aqui eu escrevi de 4 para menos 6. Aqui é mais. Aqui a fórmula para calcular o valor final de juros compostos é mostrada na Wikipédia como. A fórmula para calcular o valor final de juros. Escreva um programa de Python que atribui o valor 10.000 para a variável P e atribui N o valor 12, atribui R a taxa de juros E. O programa deve pedir ao usuário o número de anos, aqui imprime o valor final. Aqui tem um programa que converta uma temperatura de Fahrenheit para graus Celsius. Ou seja, gostaria que tentasse fazer assim alguma coisa e depois na próxima hora a gente pode conversar aí a respeito de, usando a lógica também de programação para entender, para estruturar, né? Normalmente é assim, entrada de dados, processamento e saída, né? Básico, né? Beleza. Daí esse exercício ele tá ali no. Já tá ali no. Está no site, sim, sim. Está no ali, exercícios. É o último, né? Do dia. Isso é o último que está aqui na lista, sim. Então, vamos tentar fazer algum problema e a gente conversa no próximo aula, ok? Acho que já deu aqui, já estamos. Beleza. Valeu, professor. Valeu, Ed. Obrigado. Boa Obrigado noite. pela participação. Que agradeço.